Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, uma saudação para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, de Espinhel, aqui em Águeda, no centro de Portugal. Uma saudação também para aqueles que estão mais longe. Mais longe é a Isabel, que está na Austrália, e também a Clélia, que está na França. Para já são apenas estes, pelo menos que assim o dizem, embora possam estar mais só que como não dizem, a pessoa não sabe. De qualquer modo, para todos eles e para vós, sobretudo, que estáis aqui, sejam bem-vindos. Estamos hoje a celebrar a Eucaristia do segundo domingo da Páscoa, que é também conhecido como o Domingo da Divina Misericórdia. Este nome foi dado pelo Papa, que hoje é santo, São João Paulo II, que determinou, isto no ano 2000, que em todos os segundos domingos da Páscoa, de todos os anos, se lembrasse que era o Domingo da Divina Misericórdia. Vamos, nós que aqui estamos devidamente salvaguardados, estou a olhar para o panorama, não foi necessário irmos lá para fora, vamos nós, dizia eu, criar as condições para celebrar o mais dignamente que nos for possível, e isso implica, como sempre, que façamos um breve exame de consciência, mas já que estamos no tempo pascal, nós vamos fazer o exame de consciência de uma maneira diferente, ou de uma maneira mais explícita. Vamos recordar as promessas do nosso batismo e das vezes em que nós não fomos coerentes com esse batismo que recebemos, e por isso vamos ser aspergidos com a água que foi benzida na vigília pascal, enquanto pedimos perdão ao Senhor pelas nossas faltas.
Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar com atenção a palavra de Deus, para que nós percebamos melhor qual é, de facto, a mensagem fundamental que a palavra de Deus hoje nos quer dizer. E acho que aliás, as leituras, todas elas, de uma maneira ou de outra, confluem para aquilo que é, já estáis a adivinhar o que é, a ressurreição e as implicações da ressurreição e o que é que, e as consequências de quem se deixa levar pelo ressuscitado. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinham só coração e só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nos e traziam o produto das vendas que punham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Rei
Leitura do Atos dos Apóstolos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimo, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pecado, porque todos os que nasceram, porque tudo o que nasceu de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro,
Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos. Eu estou a incluir não só todos vós que estáis aqui na nossa igreja de Espinhel, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, de Espinhel, aqui no Arciprestado de Águeda e na Diocese de Aveiro, mas também todos aqueles que estão no nosso país, e há pouco eram 40, agora estão quase metade, isto é sempre muito oscilante. Para alguns que estão de facto longe, como eu disse, que é o caso da Isabela, em relação a nós é aquela que está mais longe, está na Austrália, são portanto agora 9h30 aqui, 9h25 lá, se não é 9h25 da noite, para aí caminha, digo eu. Também para a França, também para aqueles que habitualmente nos fazem companhia na Suíça, mas e também, já agora, para aqueles que são do nosso país e que estão, e uma saudação também que eu quero dar à minha família, porque as minhas irmãs e o meu cunhado, pelo menos, também sei que estão, pelo menos já aqui deram sinal de vida. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui a celebrar a Eucaristia, como disse há pouco, do segundo domingo da Páscoa, repito, da Páscoa. Às vezes são pequenas coisitas que a gente não dá por ela, mas que são fundamentais. Não dizemos o que seria normal também, pelo menos nesta ordem do senso comum, não diríamos, como é que é dizer? O normal era dizer segundo domingo depois da Páscoa, porque Páscoa para nós é o domingo de Páscoa e acabou a conversa. Mas não é. O domingo de Páscoa, como a gente sabe, dura 50 dias. E por isso é que durante 50 dias este círio pascal vai estar sempre aceso. Sempre que nós aqui estivermos para celebrar a Eucaristia. E isto porquê? Porque, de facto, a Páscoa só termina no Pentecostes. Pentecostes, 50. É o que significa. E, portanto, é neste clima, neste segundo domingo da Páscoa, e não depois da Páscoa, neste segundo domingo da Divina Misericórdia, como o Papa João Paulo II, São João Paulo II, assim determinou, que nós estamos aqui. E eu gostava de vos chamar a atenção para os pequenos pormenores. Ouça, há aqui coisas, era muito fácil para nós, que se fosse exatamente assim como eu acabei de ler. Ou seja, eles estavam ali, todos reunidos, numa casa que se chama Cenáculo, onde eles tinham feito também a última ceia, ali todos reunidos, diz aqui, e reparem para isto, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, duas coisas importantes, isto passa-se ao domingo, passa-se no dia do Senhor, passa-se é quase noite, diz aqui que é na tarde daquele dia. A tarde, sabem que os dias começavam à tarde do dia anterior. Por isso é que no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, quando Deus começa a criar o mundo daquele jeito popular, para a gente perceber que não foi nada assim, como a gente sabe, mas quando de facto aparece, o que é que ele diz? E aparece a luz. E depois o que é que diz? Veio a tarde e a manhã, e não diz veio a manhã e a tarde, que seria normal. Ali é o contrário, veio a tarde, a seguir a manhã foi o tal dia. Porque os dias começavam à tardinha. Por isso é que Jesus, isto está tudo encadeado, por isso é que Jesus, quando está na cruz, ele morre, mas alguns, para terem a certeza de que ele estava morto, queriam quebrar-lhe os pés. E porquê? Porque isto morreu à sexta-feira.
e como já estava às 3 horas da tarde, e como a tardinha estava a chegar ao fim, e começava o novo dia na sexta-feira, era melhor partir os pés para morrerem mais depressa. Chegando a Jesus, vendo que ele já estava morto, não fizeram isso. Mas, portanto, isto para dizer que isto passa-se no domingo. No domingo que começava à tardinha de sábado. E é neste contexto que, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto, é já precisamente não, eu disse há pouco uma coisa menos correta, não do sábado para domingo, mas do domingo para segunda, se quiserem. E por isso, é nesse contexto, eles estavam, vamos falar português, eles, os discípulos, estavam na missa. Por isso é que se diz que foi o primeiro dia da semana. É que eles foram à missa, obviamente, nesse primeiro dia da semana. Como nós devemos ir à missa no primeiro dia da semana. Porque é no primeiro dia da semana, imaginem só, que Deus vem, que Jesus Cristo aparece, que Jesus Cristo fica, imaginem, no meio de nós. O que é que ele disse? A paz esteja convosco, shalom, é o shalom dos judeus, em que eles, como sabem, além do bom dia, boa tarde e boa noite, têm uma palavra que dá para todo o dia, e para toda a semana, e para todos os anos, e que dizem toda a gente, até os turistas dizem shalom, e eles repetem todos contentes, shalom, porque shalom é a palavra que eles usam para dizer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós não temos uma palavra assim. Dizemos nós muito assim, olá, tudo bem, tudo bem. E tudo bem, mas eles têm esta palavra que é muito mais forte. Shalom, que quer dizer paz, saúde, bem-estar, prosperidade, harmonia, saúde, tudo isto está incluído naquela palavra shalom. Por isso é que todos dizem shalom. Por isso é que quando Jesus apareceu, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa, portanto, estás a ver como é que eles estavam cheios de medo. Com medo dos judeus, porque tinham medo que lhes acontecesse o que tinha acontecido com Jesus, e que eles fossem presos e pregados na cruz. Jesus veio nesse dia. Não interessa como é que ele passou por meio da porta e como é que ele passou pela parede. Ouça, se estas coisas fossem tal e qual assim, não era preciso ter fé. O problema é que estas coisas querem nos dizer outras coisas. Dizer que Jesus passou, isso não é importante. O importante é a catequese que São João, foi quem escreveu este Evangelho, é a catequese que ele nos quer dizer. E a catequese que ele nos quer dizer é que Jesus aparece no primeiro dia da semana. E então como é que foi? Quando eles estavam lá, à tardinha, quer dizer noite, sabem que a tardinha na Bíblia é sempre para dizer noite, que é sempre para dizer que as pessoas não percebem o que é que está a acontecer. Ao repararem, Jesus é preso de noite, o Nicodemos vai ter com Jesus de noite, Jesus nos momentos mais difíceis reza de noite. Portanto, de noite, mais do que dizer que não está só, é dizer que aquilo que vai acontecer, que eles não entendem, que não é para entender com a cabeça, é para entender com o coração. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estás a ver, eu estou só nas primeiras frases, por aqui não me safo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, dizemos nós. E é isto. Ele está no centro. É Ele que preside. Não é o Júlio que está aqui. É Ele que preside. Ele fica no meio de nós. Ele deve ser o centro da nossa vida. E isto leva-nos a perguntar quais são as coisas mais importantes para nós. O que é que Ele significa para nós? É alguém que deve estar no centro? É alguém que está no centro da nossa vida? É alguém que está no meio, no centro? Ou é alguém que se vai descartando conforme os nossos humores, conforme as nossas disponibilidades, conforme os nossos giros, conforme essas coisas todas? Que lugar
é que Ele ocupa na nossa vida. O centro, o meio. Ele, quando veio, Ele está no meio de nós, dizemos nós, Ele coloca-se sempre no meio, como quer dizer que Ele é o centro. E depois, o que é que Ele faz? Mostra-lhe as mãos e o lado. Primeiro, dá a todos aquilo que qualquer judeu quer que todos tenham. O shalom, a paz, a saúde. Reparem que eles estavam, os discípulos estavam, como nós hoje um pouquinho estamos, mudando as coisas. Olha, é a pandemia que a gente não vê fim a esta história. Depois, como se isto não bastasse, é a vacina que a gente começa a pensar coisas. Porque esta não se pode, e logo por azar é aquela que é mais barata. Até dá jeito. Custa €1, segundo parece que anda por aí, e as outras são todas muito mais caras. E depois uma pessoa começa também a magicar coisas. E depois, como se isto não bastasse, temos a justiça, em que uma pessoa diz uma coisa e o outro juiz já diz outra, e a gente fica sem saber o que é que devemos pensar, para não dizer mais outras coisas. Estamos num tempo em que temos todos que andar, desculpem, não levem mal que eu diga isto, quase que para bufinho, com esta história toda, e eu estou, de facto, há alguém que me estava a perguntar há tempos, e olha, por exemplo, neste momento, quer dizer, isto é uma pessoa que tenha que estar a falar, ainda por cima a falar com este tom e que nesta altura e com a máscara, uma pessoa fica com a respiração um bocado, e penso eu que deve ser por causa disso. E peço desculpa a todos vós, mas vós entendeis certamente que nestas coisas, até para se perceber melhor, é muito complicado já falar de máscara. E também tenho a distância que se recomenda, e vós todos estáis também de máscara, e eu que agradeço. E, portanto, no meio desta pandemia, no meio desta indecisão, no meio destas coisas em que uma pessoa já não sabe a quantas anda, o que é importante e o que é que não é importante, e mesmo que de facto seja... Eu não queria falar daquilo que agora está a ser, porque tudo que seja política eu não quero meter nisso. Mas hoje apetecia-me. E não é preciso dizer mais nada, porque vós percebeis onde é que eu quero chegar. E no meio desta história toda, uma pessoa anda para aqui sem saber a quantas anda para aqui sem saber quando é que isto acaba, isto, pandemia, Covid-19 e por aí fora, e no meio desta história toda, também estamos com as portas fechadas. Estamos com as portas fechadas. E se não é Jesus Cristo que está no centro da nossa vida e que dá sentido e brilho um pouquinho à nossa vida, se não é de facto... E Ele quer ressuscitar de novo connosco e para nós e através de nós para os outros. Mas para que Ele ressuscite é preciso que nós abramos as portas. Que nós saiamos, entre aspas, da pandemia. Da pandemia, isto é, deste jogar à defesa. Com certeza que esta pandemia é diferente e temos que usar máscara. Não é? E não estou a dizer que não se deve usar. E vós percebeis. E, portanto, é nesta altura, neste enquadramento em que o pessoal, de facto, já nem sabe a quantas anda, já não sabe o que é importante e o que é que não é importante, e já parece que há duas justiças, uma para os ricos e outra para os pobres, e depois uma para que... etc, etc, etc. E no meio disto tudo, aparece-nos Jesus Cristo, aqui, no segundo domingo da Páscoa, neste domingo da Divina Misericórdia, a dizer... e a soprar sobre eles. Recebei o Espírito Santo, diz aqui. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, diz Jesus. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabem quando é que aconteceu? Mas digam mesmo, se lembram. Quando é que se soprou pela primeira vez sobre as pessoas? Foi antes de Pentecostes. Foi na altura de Adão e Eva. Quando Jesus fez o homem do barro e depois soprou, lembram-se, pelas narinas, para dar vida.
Ora bem, isto foi a primeira vez para a criação, mas o homem precisa de novo ser nova criatura. E Jesus volta a soprar sobre eles. Recebeu o Espírito Santo e soprou sobre eles. Sendo novas criaturas. Nós que estamos influenciados pela ressurreição, somos convidados a anunciar Jesus Cristo aos outros. E a começar, eles, quando estavam todos, ide, foi o apelo que Jesus fez aos discípulos. O que é que as pessoas que olham para nós, perante aquilo que a gente faz, perante aquilo que a gente vai fazendo, o que é que as pessoas pensarão de nós? Isto é importante, porque a ressurreição acontece e nós somos testemunhos da ressurreição. E vós sabeis o que é uma testemunha. Conta aquilo que sabe, conta aquilo que viu, conta aquilo e mostra aquilo que é importante. Que o Senhor Jesus... Já estou demais, vou já parar já. Peço desculpa. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender estas coisas que não se captam com a cabeça, mas que se absorvem com o coração, para que sejamos arautos da ressurreição, anunciadores desta boa nova de Jesus Cristo, que quer construir ou reconstruir, já não digo recauchutar, quer reconstruir um homem novo, que sejamos esse homem novo, que sejamos estas testemunhas da ressurreição, para que tudo à nossa volta possa de facto ser um novo mundo e uma nova criatura que este Jesus Cristo quer para nós e através de nós, para todos os outros à nossa volta. Creio, ó Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio, ó Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens a nossa salvação. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada intenção, neste segundo domingo, irmãos, supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê a paz aos crentes e aos não crentes, e cheio de esperança, estava eu a dizer, vamos repetir: Cristo ressuscitado, ouvimos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja tenham um só coração e uma só alma e se sintam renovados nesta Páscoa, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que os homens, descrentes e ateus, despertem para a luz que é Jesus Cristo e com ele passem da morte para a vida, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que o Senhor ressuscitado dê aos esposos cristãos e aos seus lares a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto
e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos ao Senhor. Para que a nossa reunião em cada domingo encha de dons do céu esta comunidade e lhe dê maior cuidado pelos mais pobres, oremos ao Senhor. Que todos acreditem em Jesus, diz a Mónica Graça, que nos está a ver aqui na nossa zona, mesmo sem alguma vez o termos visto, pois Ele é amor, diz ela, oremos ao Senhor. Eu lembro também todos aqueles que estão na nossa companhia, agora está uma saudação especial para a Maria Piedade, que está no Texas, nos Estados Unidos, além da Isabel, que está na Austrália, além da Clélia, que está na França, além de todos aqueles que estão na nossa zona e que são da nossa zona, também a Anabela Oliveira, que está na França, temos várias pessoas nestes diversos países, assim como também todos aqueles que estão mais perto de nós, não só porque estão na nossa companhia, e não só porque são do nosso país, mas também porque estão unidos pela mesma fé, para que o Senhor a todos suscite este dom da sua ressurreição, para que possamos ser testemunhas. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos lhes destes a paz e os enviastes a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto, para alcançarmos a vida eterna em vosso nome. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo e dos vossos novos filhos que foram batizados, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Osana,
reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte com o pão, e dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para nos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja também que está aqui reunida, por todos aqueles que estão também na nossa companhia, por outros que, estando nos países que já mencionei, que nos aparecem agora, está de facto hoje muita gente da França, por exemplo, a Irene, a Sandra, não sei mais. Tende misericórdia de todos eles e de nós que estamos aqui. Dai-nos a graça de participar na vida eterna e tornai esta Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, missionários, voluntários, profissionais de saúde, todos aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. E lembrai-vos, Senhor, também daqueles que são nossos e que um dia também os iremos reencontrar. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós todos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai-nos de todo o mal e vai ao mundo da paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como Jesus Cristo disse aos apóstolos: a paz do Senhor esteja convosco.
Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro-vos, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos, benfeitores, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Santa Maria, Senhora da Assunção, nossa padroeira. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Mesmo de pé, penso que não vou demorar muito, dizer apenas que na quinta-feira eu gostaria de me encontrar com os elementos da Comissão Fabriqueira, com representantes em Paradela, dos da Piedade, de Espinhel, de Casal de Álvaro, de Oronha, do Casainho, são geralmente 2 cada, neste momento em Oronha que há só o Sr. Albino, mas gostaria de me encontrar com eles para uma reunião importante, onde nós vamos também ver, portanto, esta história do telhado e outras coisas que são que urgem, que são mais importantes ou mais urgentes. Este encontro na quinta-feira será às 21 horas, 9 da noite. Dizer também que no sábado teremos Eucaristia em Travassou, só para os da catequese, às 5 da tarde. Aqui, só para os, aqui em Espinhel, só para os da catequese, às 6h15, só para eles, porque, como estás a ver, os que andam na catequese são mais ou menos os que estão cá, e não pode haver mais gente, por causa do distanciamento sanitário. E, portanto, às 6h15, só para os da catequese, e em Paradela, às 7h30, às 19h30 de sábado. No domingo, tal como hoje, 9 horas aqui, 10h15 em Horas da Ribeira, 11h30 em Travassou. Para já continuamos aqui dentro, que estás a ver, para já, se for sempre assim, não se justifica que nós possamos ir lá para fora. Agora, em Travassou, vai ser sempre, quer chova, quer faça sol, sempre, enquanto durar a pandemia, ao ar livre, porque a igreja, como sabem, de Travassou é muito pequena e, portanto, é a forma que nós encontramos de olvidar um pouquinho e de obviar esse problema. E pronto, eu penso que, de facto, em termos de avisos, era um bocadinho isto que eu vos queria, de facto, transmitir. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide, vós que estáis aqui em Espinhel, ide, vós que estáis na Austrália, nos Estados Unidos, na França, na Suíça, vós que estáis aqui em Águeda, em Albergaria, em Partilhó, pronto, em Vagos, em Valdilho e por aí fora. Ide, vamos todos em paz. Que o Senhor nos acompanhe e já agora, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.